Você já parou para pensar em qual papel realmente desempenha dentro do jogo profissional? Muitas pessoas acreditam que estão no controle da própria carreira, mas na prática vivem como peças de xadrez movimentadas por mãos alheias. O curioso é que, mesmo quando não reconhecemos, todos nós nos encaixamos em um perfil, e esse perfil define não apenas nosso presente, mas também nossas possibilidades de futuro. Reconhecer em que posição estamos é o primeiro passo para decidir se permaneceremos no chão ou se teremos coragem de alçar voo. Existem 4 tipos principais de profissionais: o peão, o rebelde, o intraempreendedor e o empreendedor. Nenhuma dessas categorias é definitiva, mas todas são reveladoras. Elas mostram onde estamos e apontam o que precisamos mudar para evoluir. Assim como no xadrez, cada peça tem seus movimentos limitados ou expansivos, e compreender isso é essencial para não viver como prisioneiro dentro de um tabuleiro invisível. O primeiro perfil é o peão. O peão é aquele que valoriza acima de tudo a segurança. Ele prefere seguir regras, busca a aprovação constante e tem o risco como maior inimigo. Seu objetivo é ser aceito e manter o mínimo de estabilidade possível. A vida de um peão é previsível, cumpre ordens, evita atritos e, como consequência, torna-se facilmente substituível. No fundo, não há nada de errado em ser um peão. O problema é permanecer nesse papel por tempo demais. Afinal, um peão dificilmente terá voz para negociar, exigir reconhecimento ou conquistar espaço além do que lhe é concedido. Agora reflita: quantas pessoas você conhece que vivem exatamente assim? Trabalham duro, cumprem todos os prazos, obedecem cegamente, mas quando chega a hora de decidir quem merece crescer, são esquecidas. Isso acontece porque se tornaram peças fáceis de trocar. E o mundo, especialmente o mercado de trabalho, não hesita em substituir quem não traz diferenciais. Do outro lado, temos o rebelde. O rebelde já não aceita simplesmente o que lhe é imposto. Ele pensa diferente, tem boas ideias e uma inquietação criativa. No entanto, muitas vezes falha na forma como se comunica. Discute, mas não constrói pontes. Provoca, mas não consegue engajar aliados. Isso gera atrito, isolamento e, em alguns casos, o rótulo de difícil de lidar. Ainda assim, ser rebelde é um passo à frente em relação ao peão, pois demonstra iniciativa, coragem e uma chama que se recusa a se apagar. O grande desafio do rebelde é aprender a transformar sua energia em influência positiva, em vez de apenas contestação. Pense bem. Será que você não está nesse estágio? Cheio de ideias, mas com dificuldade de fazer com que sejam ouvidas? Quantas vezes você já se sentiu isolado por pensar diferente do grupo? Esses são sinais de que a sua visão pode ser valiosa, mas precisa de direção estratégica. Em seguida, encontramos o intraempreendedor. Esse é o profissional que compreende que, dentro de uma empresa, é possível agir como dono. Ele sabe que quanto mais valor entregar, mais terá a ganhar em troca. O intraempreendedor é proativo, engajado e se dedica a criar soluções que melhoram processos,
aumentam resultados e inspiram outros a fazerem o mesmo. Ele não se limita a cumprir ordens. Busca inovar no espaço em que está inserido. Contudo, existe uma armadilha. Nem toda empresa está pronta para receber um intraempreendedor. Em ambientes dominados pela mentalidade de galinha, onde a mediocridade é a regra, uma águia é vista como ameaça. Isso significa que o intraempreendedor precisa ser estratégico. Escolher bem o ambiente em que se desenvolve e fortalecer constantemente suas habilidades de comunicação. Porque por mais brilhantes que sejam suas ideias, se ele não souber cooperar, negociar e conquistar aliados, pode acabar sufocado pelo peso da coletividade, que teme a mudança. E, finalmente, temos o empreendedor. Esse é aquele que decide sair do tabuleiro e criar o próprio jogo. O empreendedor não espera que alguém lhe dê espaço. Ele constrói o espaço. Movido por paixão, visão e coragem, enxerga oportunidades onde outros veem apenas problemas. Ele sabe que o risco é inevitável, mas entende que a vida estagnada traz um risco ainda maior, o de viver sem propósito. O empreendedor desafia normas arcaicas, planeja de forma estratégica e, mesmo diante do medo, avança. Para ele, coragem não é ausência de medo, mas ação apesar do medo. Agora pense em nomes que revolucionaram o mundo. Steve Jobs, Richard Branson, Elon Musk. Todos começaram como pessoas comuns, mas decidiram assumir a postura de águia. O que os diferenciou não foi talento sobre-humano, mas mentalidade e atitude. Eles questionaram padrões, desafiaram a zona de conforto e criaram valor em escala tão grande que se tornaram inconfundíveis. E aqui está a grande visão. Não é necessário fundar uma multinacional para adotar a mentalidade empreendedora. Você pode aplicá-la na sua carreira, dentro da sua empresa, no seu cotidiano. Ser empreendedor não é apenas abrir negócios, é cultivar um espírito de criação, inovação e responsabilidade total pela própria trajetória. Agora, reflita por um instante. Em qual desses 4 perfis você mais se reconhece hoje? Será que ainda está preso na segurança do peão? Será que já tem ideias ousadas, mas ainda se perde na rebeldia? Ou talvez você seja um intraempreendedor, mas esteja no ambiente errado para florescer. Quem sabe já tenha dado o salto e viva como empreendedor, assumindo riscos e responsabilidades em busca de algo maior. Independentemente de onde você esteja, lembre-se, o importante não é o ponto de partida, mas a disposição de evoluir. Esse entendimento é libertador, porque mostra que não existe destino fixo. O que existe são escolhas diárias. Cada atitude, cada resposta diante de um desafio, cada decisão entre se calar ou se posicionar, entre se conformar ou se reinventar, molda o profissional que você será. O mundo está em constante transformação, e apenas aqueles que se tornam insubstituíveis sobrevivem às mudanças mais duras. E aqui vai a pergunta que ecoa além desse vídeo. Você vai se contentar em ser apenas mais uma peça, ou terá coragem de se tornar o jogador?